caminhando devagar por dentro de si mesmo, como quem observa o próprio coração. Com calma, pela primeira vez, você sente o ar ficar mais leve, mais silencioso, mais claro, nada de peso, nada de tensão. Apenas você respirando sem pressa, permitindo que o corpo relaxe. Inspira, solta devagar e deixa a mente pousar suavemente no momento presente. Enquanto respira, percebe que existe um espaço dentro de você que sempre tentou se proteger. Um espaço onde ficaram guardadas memórias, sentimentos, histórias que você nunca soube como organizar. E é neste espaço que hoje vamos entrar com calma, sem medo, sem cobranças, apenas com a intenção de entender, perdoar e liberar. À medida que caminha por este lugar interno, a luz ao redor vai ficando mais e mais claro, quase morna, como se acolhesse seus passos. Não é um cenário pesado, ele é leve, ele é seguro, ele é seu. A cada respiração, você sente o corpo soltar um pouco mais. Inspira, solta. E assim, com a suavidade, você se aproxima da parte da sua história que envolve a sua mãe. Não para reviver dor, mas para enxergar com mais clareza e não para justificar nada, mas para libertar a si mesmo. Hoje, você só precisa respirar e permitir que a verdade se revele com calma, do jeito certo. Avançando por um corredor que mistura luz e sombra, você percebe que ali dentro a mente e o espírito conversam sem medo. É o lugar onde a ciência e o invisível se encontram, onde o cérebro registra feridas emocionais como marcas químicas e onde o espírito guarda emoções como vibrações que se acumulam dentro de você. Pesquisas mostram que emoções reprimidas aumentam inflamações, desregulam hormônios, criam tensões constantes no corpo. Isso não é misticismo vazio, é biologia, é neurociência e é energia. O corpo reage ao que o coração guarda e tudo aquilo que você não libera um dia cobra espaço. Ao fundo, uma porta antiga o espera. Ao tocar a maçaneta, sente uma suave eletricidade recorrer pelos seus dedos, como se algo espiritual reconhecesse a sua coragem. Inspira, segura por um instante e solta lentamente. Abre a porta e entra no salão. Esse salão é o salão da sua história. Ali, 2 cadeiras aguardam. Você se senta em uma e imediatamente percebe uma presença se formar na outra cadeira. Não é a sua mãe adulta, é a sua mãe antes de ser mãe. A menina assustada que um dia ela foi. A criança que enfrentou dores que ninguém viu. A jovem que carregou medos na gestação, rejeição, solidão, estresse
inseguranças que afetam o corpo da mãe e chegam ao bebê como vibrações, hormônios e emoções. A ciência explica o estado emocional de uma gestante. E este estado, ele molda o sistema nervoso do filho. A espiritualidade confirma a energia sentida no ventre é a primeira linguagem da alma. Quando falo sobre primeira energia sentida no ventre, significa que antes mesmo de nascer, o bebê já percebe de forma biológica e espiritual o estado emocional da mãe. O corpo dela libera hormônios, vibrações e sentimentos que chegam até o bebê como sinais: medo, calma, tristeza, ansiedade, amor. Tudo isso vira a primeira experiência emocional da criança. E quando falo que isso é a linguagem da alma, é porque o bebê ainda não entende palavras, mas ele entende sensações. A alma lê essas vibrações como se fossem mensagens. Estou seguro, estou tenso, o mundo lá fora é calmo. O mundo lá fora é assustador. Então, essa é a forma mais antiga e profunda de comunicação entre mãe e filho. Uma comunicação que acontece antes da mente, antes da fala e antes de tudo. É a primeira conversa silenciosa que molda como o bebê sente o mundo. Agora, vamos voltar ao cenário. Respira. Inspira por 4 segundos, segura e solta lentamente. Agora vamos voltar ao cenário. Essa criança na cadeira à sua frente começa a se transformar na mulher que você conheceu. E de repente, tudo faz sentido. Ela carregou traumas que jamais ela pensou em tratar. Cresceu sem terapia, sem apoio emocional, sem ferramentas. Lembra aquela época antiga? Se nós, na atualidade, ainda temos telefone, na idade dos nossos pais, não tinha, da nossa mãe. Então, a mente dela pode não ter amadurecido emocionalmente como a de nós. Às vezes nós somos mais, às vezes não, nós somos mais fortes que os nossos pais hoje em dia. E ela tentou amar, mas ela não sabia como. Ela tentou acertar, mas só não tinha acesso às próprias dores. Muitas vezes, o adulto que nos machuca é apenas uma criança ferida guiando a vida no escuro. Assim como nós hoje, adultos. E você sente algo apertar no peito. Não é pena, é compreensão. É uma compreensão poderosa que abre caminho de cura. A voz espiritual que te acompanha sussurra como um vento quente. Perdoar não é aceitar o que te machucou, é libertar do seu corpo da carga que ele não foi feito para carregar. Quando guarda raiva, o corpo entra em estado de alerta constante, os músculos endurecem, o coração acelera, o sistema imunológico enfraquece. A ciência confirma esse estresse crônico aumenta risco de problemas graves. Não significa que perdoar evita doenças como um milagre, mas significa que viver carregando rancor é como tomar diariamente uma dose pequena de veneno emocional, que o corpo tenta administrar até não conseguir mais. Você observa sua mãe e entende, perdoar não é conviver, perdoar não é esquecer, e perdoar não é deixar que tudo continue igual.
Perdoar é soltar o laço energético que te prende ao sofrimento. É cortar o fio invisível que te consome. É libertar seu espírito para seguir leve. É cuidar de você. Perdão verdadeiro é aquele momento em que a alma finalmente solta o que vinha carregando há anos, não para agradar ninguém, não para justificar nada e não para fingir que está tudo bem, mas para devolver ao corpo a paz que ele perdeu. Perdão verdadeiro não é amnésia emocional, não era apagar ao passado, não é dizer que a pessoa estava certa, não é conviver de novo e não é reabrir portas que você demorou anos para fechar. Perdão verdadeiro é quando você entende com profundidade que continuar carregando a dor só machuca você, não quem te feriu. É quando você percebe que a raiva vira tensão no corpo, que o rancor bloqueia sua energia, que o coração fica preso no passado enquanto a sua vida tenta seguir em frente. Perdão verdadeiro é quando você aceita que o outro não tinha a maturidade, a consciência ou as ferramentas emocionais que você desejava e entende que esperar isso dele é como esperar água de uma pedra seca. Você reconhece o que fez doer, sente a dor, honra a dor e depois solta. Solta por amor a si mesmo. Solta para se libertar deste peso emocional. Solta para que o corpo volte a respirar e solte para que a alma volte a vibrar. Perdão verdadeiro acontece quando, ao lembrar da pessoa ou da situação, o peito não aperta mais. Você lembra, mas não sangra. Você recorda, mas não dói. É a libertação mais íntima e silenciosa que existe. Não muda o passado, mas muda completamente quem você se torna daqui para frente. A imagem da sua mãe agora fica mais humana, mais real, mais vulnerável. Você enxerga a dor que ela carregava durante a gestação, os choques emocionais da infância dela, a maneira como a mente dela tentou lidar com os traumas que nunca foram tratados e entende, você é a geração que desperta, você é a consciência que chega, você é a força que quebra ciclos. A voz interior retorna firme e doce e te diz: ela não tinha as ferramentas que você tem, mas você tem o poder de transformar tudo. E ao ouvir isso, você decide não por ela, não pelo passado, mas por você. Pela sua saúde emocional, física e espiritual. Isso é a verdadeira liberdade da alma. Você olha para ela e mentalmente declara: eu te perdoo pelo que você não soube fazer. Eu te libero. Eu me libero. Eu não preciso conviver para te perdoar. Eu apenas escolho a paz. A energia ao redor muda. A cadeira diante de você parecia dissolver em luz. O ar fica leve, a dor que antes pesava no peito escorre como uma água morna. A alma respira, o corpo relaxa, o espírito se expande. Você sente que algo ancestral foi quebrado, que aquilo que atravessou gerações finalmente encontrou um ponto final. E quando retorna pelo corredor, percebe que algo ficou lá atrás, que é o peso, e algo voltou com você, a liberdade. A partir de agora, o perdão não é sobre ela, é sobre você, sobre a vida, a sua saúde, sua energia e o seu futuro. O ciclo terminou aqui e a cura começou em você.